Então, gente, questão 147. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir música a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves, então existem 4 chaves, 1, 2, 3, 4 seletores. A cada um pode estar na posição 0, 1. Então, 0 ou 1 é a posição. Aberto, fechado, 0, 1. Cada escolha da exposição dessas chaves corresponde a uma frequência diferente. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Então, veja, isso aqui é o princípio multiplicativo. Então, nessa chave aqui, né, eu posso ter duas posições aqui. Eu posso estar 0, vamos pensar assim, fechado, aberto. Então, tenho duas posições. Aqui pode ser 0 ou 1 também, então tem duas posições, duas maneiras. Aqui também 2, aqui 2. Então, isso aqui é um conceito chamado princípio multiplicativo, quando você tem problemas exatamente desse tipo. Então, quando você tem aqui, quantas maneiras ela pode ocorrer? 2. Quantas maneiras ela pode ocorrer aqui? 2. Quantas maneiras pode ocorrer? 2, 2. Então, o resultado de maneiras possíveis é exatamente o produto desses números, sempre produto, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, eu tenho 16 maneiras, né, possíveis aí, né, de que essas chaves, né, fiquem lá numa posição. Você poderia ficar assim 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, quer dizer, quando você vai fazendo tudo isso, né, todas essas formas de ter 0 ou 1, você tem 16 sequências aqui envolvendo 0 ou 1. Isso é o chamado princípio multiplicativo. Bom, gente, está aí, questão 147, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço e até a próxima resolução. Bom, gente, então agora, questão 148, prova Enem 2019, prova azul. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, no ano 1, ele teve 2,2 bilhão de reais, no ano 2, 4,2, no ano 3, 7,4. Muito bem. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada no ano 4. Então, existe um ano 4, que ele quer a receita, né, esperada. E como é que ele obtém essa receita 4? Então, ele diz aqui, ó, ele dá aqui uma lei para a gente ver. Em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. Então, ele usa uma regra. Qual é a regra? A variação do ano 4 para o ano 3, então a variação do ano 4 para o ano 3 será igual. Então, a variação do ano 4 para o ano 3 será igual. A variação será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Quanto é a variação do ano 3 para o ano 2? A diferença, né? Vamos botar aqui 7,4 menos 4,2. Então, 4 tira 2, 2, 7 tira 4, 3. Então, nós vamos ter 3,2, que é a diferença, né, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Adicionada, então vamos adicionar mais. Adicionada a média aritmética entre essa variação, então essa variação é 3,2. Então vamos aqui já é a média aritmética. A média aritmética é em 3,2 mais entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Então eu tenho que ver qual é a variação do ano 2 para o ano 1. É fazer a diferença. Olha aqui, ó, 4,2 menos 2,2.
2 tira 2, 0. 4 tira 2, 2. Então dá 2. A média aritmética é a semi-soma, né? Então o que ele está dizendo aqui é essa lei aqui, ó. Vamos ler novamente. Ó. Em função das variações das receitas, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3. Está aqui. Será a variação do ano 4 para o ano 3, melhor. Será a variação do ano 3 para o ano 2. Isso aqui, ó. Variação do ano 3 para o ano 2. Mais adicionada a média aritmética. Essa aqui é a média aritmética. Entre essa variação, 3,2, mais a variação do ano 2 para o ano 1. Variação é essa diferença, que é 2. Beleza. Então, você vai ter 3,2 mais, aqui você tem 2, 5,2 dividido por 2. Bom, 5,2 dividido por 2, né? Você tem 2 vezes 2, 4. E um 5, 2,6. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 4 e um 5. Então, você vai ter 3,2 somado com 2,6, que dá 6, 7, 8, 3, 4, 5, 5,8. Então, o que ele está querendo é... Bom, 5,8... O que é esse 5,8? É a soma, né, do que ele tinha ali. Agora, o que eu preciso não é exatamente o 5,8. Porque esse 5,8, gente, ele é, em função das variações decimais, a variação do ano 4 para o ano 3. Então, isso, que esse 5,8 aqui, é a variação do ano 4 para o ano 3. Interessante. Esse cara aqui é a variação. Então, se é a variação, ele quer o valor da receita mínima no ano 4, então eu tenho que somar, na realidade, o 7,4 com o 5,8. Porque isso aqui é a variação, quer dizer, um carinha no ano 4, subtraído de 7,4 do 5,8. Então, se eu somar o 7,4, que está aqui, ó, com o 5,8, eu vou ter a minha resposta. Então, 8 e 4, 12, 7 e 8, 8 e 5, 13. Então, nós vamos ter 13,2, está aqui, ó, 13,2, o valor da receita mínima em bilhões de reais lá no ano 4. Então, resposta, letra C, 13,2. Então tá aí, gente, 148 resolvido, prova do Enem, né? Prova azul. Vamos resolver a questão 146, caiu no Enem 2019, prova azul. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é o vilão. Ele não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha não deve ultrapassar 6 gramas diários. Quer dizer, o sal de cozinha é 6 gramas. Aí ele coloca aqui 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto de sódio, 40% de sódio e 60% de cloro. Considera uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consome 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede o consumo máximo recomendado diariamente em... Bom, o problema ele consiste, né, em nós sabemos aqui, vamos dar uma lida aqui, ó, que para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha não deve ultrapassar
6 gramas, né, diária. Então, deixa eu colocar aqui, ó, vou botar aqui. Em um dia, né, ele pode consumir 6 gramas diária, tá bom? Aí, considera a pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consome 450 gramas. Mas vamos ver aqui, ó, em 30 dias, se ele for consumir a quantidade, né, saudável diária. Então, a quantidade em um dia é 6 gramas. Em 30 dias, nós temos 180 gramas, ok? Isso aqui é a quantidade saudável. Mas ele não consumiu 180, veja, ele consumiu 450 gramas de sal de cozinha. Então vamos ver quanto ele consumiu a mais. Então vamos subtrair, ó, 450 menos 180. Na verdade, ele consumiu a mais, né, do que ele poderia, vamos dizer assim, saudável, né, de forma saudável. Ele é só subtrair 450 menos os 180. 450 menos 180 dá 0, 15 tira 8 dá 7, 3 tira 1, 270 gramas foi a quantidade que cedeu ali, né, no sal, né? Ele teria que consumir 180, consumiu 450, então excedeu 270. Mas ele quer o seu consumo médio diário, excede ao consumo máximo recomendado. Então ele quer em relação ao dia, nesse consumo ao dia, a média do dia, do diário, quantos por cento ele consumiu a mais, quer dizer, 6 gramas é o valor que ele deveria, né? Então eu vou pegar esse 270, que é exatamente em 30 dias, né, que ele fez a subtração a mais, eu vou dividir por 30, que é a quantidade de dias aí por mês. Então, em um dia, quer dizer, na realidade aqui, isso passa a ser em um dia eu tenho quanto que eu consumo a mais? 9 gramas. Então, 9 gramas está sendo consumido a mais. Bom, a partir daí ele quer o percentual que excedeu. Então, veja só, o saudável, a quantidade saudável é 6 gramas. Então, se eu botar a relação percentual, 6 gramas vai me corresponder 100%, né? Se eu colocar 9 gramas, que é exatamente o que excedeu, né, ele quer o consumo médio diário, excede ao consumo máximo recomendado. O consumo máximo é de 6 gramas. Então, esse consumo diário aí agora, em 30 dias, foi de 9 gramas, então ele quer esse percentual, então X. Né? Evidente, se aqui é 100%, quando ele aumenta aqui, que vai dar mais de 100, quer dizer, vai ter um percentual a mais de 100. Então, nós vamos fazer 6x, isso, igual a 900, uma regra de 3 simples direta, x igual a 900 dividido por 6, que é 6 vezes 1, 6, para 9, 3, 30, 150. Então, ele tem aí um consumo médio diário excedendo ao consumo máximo, né, de 150%. Então, qual é a resposta aqui? Letra A, onde ele diz aqui que é 150%. Ok, gente, está aí, questão 146 da prova do Enem 2019, prova azul. Obrigado e até a próxima.